que é o essencial, aquilo que gera sentido e dá significado na vida do cristão. Eu lembro que a primeira coisa que Deus me chamou a atenção foi pro hospital lá do INCA, que eu me senti incomodado. E eu falei, não, a gente não vai mais ficar constrangido pela morte naquele lugar. Então, no dia seguinte, a gente já desceu pro INCA com outra perspectiva, com outra diferença, completamente diferente. Eu lembro que eu falei, não, a gente vai começar a falar de Cristo naquele lugar. E aí eu fui numa livraria evangélica na nossa cidade comprar algum folhetinho. Eu nunca gostei muito desse folhetinho, que vem com muita informação, muita coisa, mas eu achei um folhetinho muito interessante que dizia assim, Jesus cura. E só dizia isso, o folhetinho. E eu lembro, esse mesmo, eu comprei aquele folhetinho e já fui pro INCA com outra perspectiva. Eu vou falar de Deus naquele lugar. E aí eu orei, porque a palavra de Deus fala que onde que a gente colocar os nossos pés, aquele lugar tem que ser santo. Aquele lugar tem que se transformar em reino de Deus. A gente tem que ser luz, tem que ser sal. E a gente começou o nosso ministério, digamos assim, lá no hospital, no INCA, onde a gente começava a distribuir os folhetins e começava a conversar com as pessoas. O ambiente mudou, aquele constrangimento, aquela timidez, né? Se eu boto um óculos escuro e fico encolhido, não existia mais. A gente conversava com as pessoas perguntavam para a Carla, mas quem é que está doente da sua família? A Carla falava, sou eu. Aí o pessoal, como assim você? E aí as pessoas começaram a chegar até a gente começou a orar pelas pessoas, as pessoas começaram a compartilhar as histórias dela. E eu me lembro, assim, um dia que foi muito intenso. Foi um dia que o INCA todo parou, ia parar todos os médicos de todos os setores para analisar o caso da Carla. A Carla não sabia muito bem o que estava acontecendo naquele dia, porque ela nem queria saber, né, amor? Naquela época era muito intenso. Mas naquele dia os médicos decidiram que rumo tomar no caso dela. Como não tem tratamento por químio e por rádio, o único jeito para esse tipo de tumor, né, maligno que ela tinha era a cirurgia, ou seja, cortar a área afetada e torcer para não espalhar. Eu já tinha estudado um pouco, eu sabia que mesmo a cirurgia para esse tipo de tumor, a reincidência é acima de 80%. Eu vi um caso muito raro, uma publicação científica, o cara tinha aqui no braço, e eles, para tirar esse pontinho aqui no braço, eles rasparam assim 5 centímetros em todo o redor, até o osso, um buraco gigantesco ao redor, né, do braço para poder arrancar, para poder tirar aquele tumor. O grande problema da Carla é que esse tumor era na face, ou seja, era aqui. Não adianta só tirar essa região, teria que tirar toda essa região, né, de 5 a 10 centímetros, 7 centímetros, né, que os médicos falavam, ao redor. Ia ter que tirar o olho, toda a parte da face, uma cirurgia muito evasiva, com uma perspectiva de sucesso muito pequena, muito baixa. Então naquele dia era um dia muito intenso e que eles iam decidir se iam operar ou se iam deixar o câncer correr, né, do jeito que estava, não teria mais o que fazer. E nesse dia foi o dia mais maravilhoso que a gente teve, né, amor? Mesmo com tudo isso, a gente estava em paz, a gente estava pleno e compartilhando o Evangelho, né? É porque eles resolveram também fazer essa análise, né, que chama mesa redonda, porque nos meus braços e nas minhas pernas começaram a surgir nódulos. Então eles ficaram com medo de já ter, né, iniciado uma metástase, né? Então acabou que esse dia acabou sendo especial, a gente falou de Jesus, oramos pelas pessoas, foi muito intenso. E depois da reunião que ele teve lá, os médicos todos falaram que não teria solução para ela. A melhor forma era ir para casa, né, e aguardar a doença progredir, né, do jeito que ela estava, que não valeria a pena a cirurgia. Mas a gente estava tão pleno, tão em paz com Deus, que graças a Deus a gente ficamos bem. Passou um tempo, eu encontrei um médico, surgiu um médico que por acaso ele tinha feito um pós-doutorado nessa doença nos Estados Unidos. Eu entrei em contato com ele no Hospital do Câncer de São Paulo e ele nos chamou para ir até lá e a gente foi ter uma consulta com esse médico, conversamos com ele e ele falou que tinha desenvolvido uma técnica diferente de cirurgia, né, que não precisava ser tão invasiva, arrancar tudo,
tirar pedacinho por pedacinho para saber em que direção o câncer está crescendo, né, que você não precisa tirar tudo de uma vez. E ele recomendou a cirurgia. Oramos e falamos, não, tudo bem, vamos fazer. A gente estava pleno. Mas o que acontece? Toda vez que a gente entra num hospital, eles exigem a biópsia de novo, né, para o comprovante da doença. A gente já tinha feito duas biópsias antes de ir para o INCA. Chegou no INCA, foi feita nova biópsia, todas elas comprovando esse câncer. E aí o médico marcou a cirurgia e falou, não, mas vamos fazer a biópsia também, que é o procedimento do hospital. E quando foi feita a biópsia, chegou um resultado diferente. Não era mais um câncer maligno, era um câncer benigno, né? Era um tumor benigno, completamente diferente da doença anterior. Os médicos todos começaram a achar isso muito esquisito, muito estranho. Estava no Brasil um especialista da Mayo Clinic, que é um dos maiores hospitais americanos, e esse especialista lá, né, que faz a análise das biópsias, ele é brasileiro e ele estava no Brasil. Ele foi chamado, ele fez a análise e falou que não era mais esse tumor maligno, tinha se transformado num tumor benigno. E aí a gente começou a ficar famoso no hospital lá em São Paulo por conta disso, né? É bom que a gente vai dando testemunho de Jesus. E aí esse médico ele falou, Gustavo, Carla, já tá tudo melhor, não é mais um tumor benigno, a gente não sabe bem o que aconteceu, maligno, é benigno, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas vamos fazer essa cirurgia, porque mesmo sendo um tumor benigno, pode crescer um caroço de novo, né, na face da Carla, vamos fazer. E aí a gente orou, tudo bem, vamos fazer. E aí o procedimento, ela retirou tipo o primeiro tampão daqui, um círculo, e aí isso aí fica aberto, ela ficou com isso aqui aberto durante 10 dias, porque eles iam fazer análise de todas as bordas dessa região que é retirada, para saber para que lado está o tumor. Se tiver para esse lado, eles continuariam a tirar para cá, não precisava tirar para cá se não tivesse. Então mais ou menos isso. E ela ficou com isso 10 dias aberto, depois de 10 dias a gente voltou para fazer a próxima etapa, né, continuar a retirada. E aí a gente recebeu, quando o médico nos recebeu, ele estava com uma cara assustada. E aí ele falou pra gente que foi analisado todas as regiões lá e não foi encontrado nenhum tumor, nem maligno, nem benigno. Então a gente experimentou esse grande milagre de Deus da cura. Ela continuou voltando uma vez por ano lá para fazer o acompanhamento, mas realmente o tumor desapareceu, para glória, honra e glória do Senhor. Foi uma bênção. Então esse é um grande milagre de Deus, mas quando as pessoas perguntam, eu falo, esse é um grande milagre assim, da cura. Mas um grande milagre que eu falo também que a gente experimentou foi essa paz do Espírito Santo. Esse para mim foi um grande milagre naquela situação extrema, a gente experimentar essa tal paz e confiar em Deus e continuar caminhando, né, dentro do propósito do chamado, descobrindo esse chamado. Porque ao longo dessa história da doença, aí que entra o chamado. No último dia que esse missionário ficou na nossa casa, a gente levou ele em várias igrejas para ele pregar e compartilhar, para levantar parceiros. Na última igreja que eu levei esse missionário, antes de começar o culto, o Espírito Santo mexeu comigo intensamente. E aí eu senti assim que esse chamado desse missionário, como se tivesse um manto caído sobre mim. Foi muito intenso. Naquela hora Deus me chamou para essas missões internacionais, transculturais, assim como vocês queiram chamar. E aí eu completei aquele envia-me a mim, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Mas eu fiquei quieto, não falei nada com a Carla. Todo esse processo da doença e depois da cura aconteceu. E depois disso, Deus foi trabalhando comigo, amadurecendo essa questão. E depois de alguns meses, eu chamei a Carla para conversar. Desde aquela época eu já sabia, mas assim, depois de uns 2 meses da cura. E aí quando eu fui chamar a Carla, eu falei, amor, tem alguma coisa para falar contigo, muito importante de Deus. Eu estava achando que ela ia me chamar de doido, falar que eu tinha enlouquecido, alguma coisa. Mas como eu falei, tem uma coisa importante para conversar, ela falou o quê? O que você falou? Eu também tenho uma coisa, porque na verdade nossa chamada não aconteceu junto. No dia que os médicos iam resolver o que fazer comigo, eu estava orando ao Pai e o meu coração sempre ardeu muito pelo povo muçulmano, né? Eu conhecia muito pouco sobre o povo, mas eu tinha conversado com o Pai antes de entrar
né, para a sala qual os médicos iam me analisar, e eu tinha falado, Senhor, nós tínhamos dois carros na época, e eu falei, eu vou vender o meu carro e eu vou doar esse carro, mas eu vou, né, eu pensava em África, né, acho que a primeira coisa que o missionário pensa é África, e eu falei, eu vou doar esse valor para um projeto educacional na África, e eu vou para a África fazer esse chamado. E aí, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu vi muito nítido naquele hospital Deus falando comigo, né? Acalma o teu coração, saber que eu sou Deus e o que eu tenho para ti é infinitamente maior e melhor do que tu pediste ou pensaste. E na hora eu não entendi muito bem, porque apesar de todo esse processo do câncer, eu nunca questionei Deus por quê. Eu entendia que tinha um propósito para isso, né? Às vezes a gente passa por situações na vida que a gente não entende, mas o que essa experiência nos levou é que a gente precisa confiar em Deus, independente de qualquer coisa. Eu sei que é muito bonito falar, mas viver é muito grandioso, né? E não é fácil também ao mesmo tempo. Só que eu também fiquei quieta, porque eu falei, eu acho que eu devo estar doida, eu tô tomando tanta coisa, né? Eu tô tão emocionada aqui que vão decidir, né, a minha vida. E eu também resolvi me calar e esperar, né, o momento certo para falar. Porque Deus já tinha falado para mim, olha, espera que eu vou mostrar para você o tempo. E mesmo sendo uma pessoa muito ansiosa, eu resolvi esperar. E quando nós sentamos para conversar, eu falei, Deus também falou comigo. E falou assim, assim, assim. Ele falou, olha, comigo falou assim, assim, assim. E nós começamos a orar e entendemos que realmente o chamado era para nossa família, era para a gente realmente obedecer, se preparar para poder estar hoje aqui, né? Vivendo essa história. E aí começou o preparo, né? Assim que a gente viu, Deus tinha me chamado, tinha chamado ela, e estava tudo certo, falou, vamos agora, né? Aquela coisa de Da momento, não, euforia. da euforia, não, agora, vamos largar tudo, vamos. Mas aí Deus foi acalmando o nosso coração e a gente teve todo, aí num período, foram 4 anos e meio. 4 anos e meio de preparação. Primeira coisa, a gente não conhecia nada sobre missões, a gente não tinha, a nossa igreja a qual a gente participava não tinha contato nenhum com missões, que não é muita realidade em muitas igrejas ainda no Brasil. Isso tem mudado bastante, a gente tem visto isso nos últimos anos, graças a Deus. Então a gente não conhecia missionário, a gente não conhecia agência missionária, a gente não tinha, né, conhecimento nenhum sobre isso. E aí foi quando a gente começou a se aproximar da escola de missões metodistas, que a gente descobriu que tinha na nossa cidade. E a gente fez uma primeira viagem de curto prazo para o Uruguai em 2000 Foram 17 dias. 2015? Não, 2013. 2013, 2013. 2013 para 2014. Eu lembro na época quando a gente pegou o avião, estava indo para o Uruguai, e falei, pronto, agora começou, agora eu sou missionário, vou largar tudo, chegou a hora. Mas aí Deus foi, todo esse período no Uruguai, Deus foi tratando meu coração, que na época eu tinha uma dúvida se eu iria fazer um seminário, estudar ou não, eu achava que não na época, mas Deus acabou confirmando no nosso coração que era para fazer o seminário. Então, assim, quando eu voltei do Uruguai, comecei a fazer o seminário, fiz o seminário da Igreja Metodista, né? Então, e aí foram 4 anos desse seminário. Eu não digo que todo missionário tem que fazer, deve fazer seminário, né? Todo mundo foi chamado, mas foi algo específico de Deus, assim, foi uma direção muito específica de Deus. Então eu fiz esse seminário, foram 4 anos, e é assim que me formei. No mês seguinte, né? No mesmo mês, no mês seguinte, a gente partiu. E tem muita história ainda para contar, porque na verdade o nosso primeiro projeto era chegar na China, era para a China, trabalhar com a China muçulmana. E Deus acabou nos trazendo aqui para a Tailândia, para o norte da Tailândia. Foi uma surpresa. O plano era passar por aqui só para fazer uma adaptação na missão que a gente estava trabalhando. Muitos missionários vêm para cá, né, antes de partir para outros campos. Mais para o sul da Tailândia, na verdade que a gente acabou vindo para o norte da Tailândia. A gente conhecia um casal missionário brasileiro que estava aqui. Então a gente veio para cá no intuito de ir para a China. E no período que a gente estava aqui, logo no primeiro mês, as portas na China fecharam. Na região da China muçulmana pouco conhecida, no oeste, noroeste da China. O governo expulsou todos os estrangeiros, não só missionários. Né? E está bem difícil o trabalho lá. E aí Deus, mais uma vez, num momento assim, de dúvida do que a gente estava fazendo,
quase um ano atrás a gente ia só ficar 6 meses, e aí Deus confirmou que Ele nos queria exatamente aqui nesse lugar, no norte da Tailândia. E hoje a gente fala que a gente está no norte da Tailândia, mas trabalha com chineses. Nós somos parceiros de uma igreja chinesa, né? Tem muitos chineses aqui, muita gente fala chinês. Então a gente faz parceria com uma igreja chinesa, onde eu sou abençoado, prego, né, em células, numa das células chinesas também. Nós temos muitos amigos chineses. Esse abrigo em Tatileg aqui em Mianmar é o pai de uma grande amiga nossa da igreja chinesa, que é responsável por lá. Então Deus está abrindo grandes portas. Mas agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre aqui a Fazenda Escola e a Malaô, que é a cooperativa. Tá bom, gente?